Cumprimento a todos os amigos, irmãos e visitantes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos vindo de uma semana que antecede a Semana da Bíblia, como muitos já falaram aqui. Viemos vindo de muitos acontecimentos, ao qual fala muito sobre a Bíblia, Palavra de Deus, livro sagrado. Acredito que todos os que aqui estão são conhecedores desse livro. São sabedores o quão majestoso ele é e o quão simples ao mesmo tempo. Um livro que está de acesso na palma da tua mão. Um livro que tu pode ler a hora que tu quiser. E em cima de toda essa dinâmica, o Espírito Santo vem falando muito ao meu coração. Bíblia Sagrada, as Escrituras, o manual do ser humano. E o Espírito Santo tem tocado ao meu coração. Ele vem falando ao meu coração. Quando eu pensei, quando ele trouxe à minha mente a palavra cristão, conhecedor da Bíblia Sagrada, eu achei duas letras. Claro, tem muitas, mas eu achei duas letras que falaram muito ao meu coração. E juntando essas duas letras, ela forma a palavra fé. E como cristão, como conhecedor da Bíblia Sagrada, como todos vocês que estão aqui são, acredito que todos vocês já leram essa palavra fé, já foram atrás do significado. Cada um tem a sua idade, cada um de vocês, dos ouvintes, cada um já exerceu a sua fé em alguma parte da sua vida. Acredito que todos nós, na necessidade, na glória, no auge, exercemos a nossa fé. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Fé. Como eu estou exercitando a minha fé? Eu tenho fé? Eu acredito nas coisas que não se podem ver? Deus, a gente não consegue tocar. O poder de Deus é semelhante ao vento. Balança as árvores, mas o vento, decorrido com uma tempestade, destrói muita coisa. Comparativa ao tamanho e poder de Deus. A gente não vê Ele, mas Ele tanto refaz as coisas, como também pode até permitir que seja destruído. E eu fui atrás do significado das coisas que não se podem ver. O telão não vai nos ajudar hoje, mas acredito que quase todos que aqui estão têm acesso à Bíblia, então vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, ao qual eu quero trazer alguns exemplos de fé. No livro de Hebreus encontramos vários exemplos de fé, ao qual me chamou a atenção apenas o versículo 6, ao qual eu quero trazer alguns significados. E no decorrer da minha ministração, nos demais livros da Bíblia, eu quero trazer um pouquinho do significado dessa palavra fé, do exercício da palavra fé. No primeiro versículo do capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Eu quero que tu já vá exercitando aí na tua mente os teus neurônios. No decorrer da tua vida, eu quero que tu já vá exercitando um pouquinho em que momento da tua vida tu exercitou a tua fé. Como é que está o exercício da tua fé? Eu venho exercitando a minha a cada dia que se amanhece. E tem sido gostoso, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Uma coisa que é difícil para o ser humano esperar. A convicção de fatos que não se veem. Vão prestando atenção no decorrer de cada versículo. Se você tem papel e caneta, anota também para te ler no teu momento de chimarrão, para te ler no teu TSD com Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. No início do versículo, fé crê em algo que não se pode ver. No versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus se revelou de 3 grandes formas para quem quiser encontrá-lo. Primeira forma, a criação. Lá no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1 ao 6. Quero que vocês vão prestando atenção. Deus se revelou de 3 grandes formas para quem quiser encontrá-lo. Bom, a fé é a certeza de algo que não se pode ver. No decorrer do versículo 6, nós já lemos aqui: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus se revelou de 3 grandes formas para quem quiser encontrá-lo. Primeira forma, a criação. Salmo 19, 1 ao 6 nos diz assim: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso, e outro dia e outra noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, a sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Até aqui, meus queridos. Cujo ápice foi o próprio ser humano, criado à imagem de Deus. Como eu já falei aqui, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu já glorifico a Deus pela misericórdia que Ele teve de criar o Lucas da Silva Paim, humano, falho, criar a imagem do Criador e me largar na terra, sabendo que eu ia ir para uma sociedade com muitas diferenças de crença, sabendo que eu ia ir para uma sociedade com muitas diferenças de vocabulário. E mesmo assim Ele me criou a sua imagem e semelhança, assim como Ele criou eu, Ele criou a cada um de vocês. A imagem e semelhança de Deus. Deus esse, o Criador dos céus e da terra. Segunda forma que Deus se revelou, sua palavra. Salmo 19, 7 ao 13. Eu quero que vocês anotem, se possível for, esses versículos, porque é necessário tempo para nós ler eles pausadamente e hoje o tempo não nos permite, mas lá na tua sombra, na tua casa, na tua sala, no teu sofá, tu vai entender, porque assim como essa palavra falou comigo, ela vai falar contigo, porque é de Deus. Salmo 19, 7 ao 13. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Isso aqui falou muito ao meu coração porque eu me conheço. Conheço o meu passado, conhecia os bloqueios que tinha, conhecia autos que me impedia de subir num púlpito e pegar num microfone. E lendo esse versículo, transformam os mais humildes. Não é que eu fosse humilde. Eu peguei essa palavra humilde e troquei por tímido, troquei por chucro, como diz o nosso vocabulário campeiro. Hoje me vejo um sábio, porque fui atrás, porque sou a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Eu não me sinto digno, às vezes, de ser a imagem e semelhança de Deus. E mesmo assim, às vezes a gente vai lá para o livro de 1 Pedro,
Se não me falha a memória, no capítulo 14, que fala a respeito que somos geração eleita de Deus, a imagem e semelhança de Deus. No decorrer ainda do livro de Salmo 19, versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. São cristalinos e iluminam o entendimento. Cristalino, você conhece o que é uma água cristalina. Iluminam, você sabe o valor que tem uma iluminação. Então, o que eu vejo? Eu vejo que podemos nos tornar criaturas capazes de levar o Evangelho de Deus além do pátio da nossa casa. Eu vejo, como foi falado ontem à noite na nossa formatura, eu vejo que todos nós, guiados pelo mesmo cabeça que é Cristo, todos nós deixando os nossos ouvidos carnais de lado e abrindo os nossos ouvidos espirituais, Deus fala ao nosso coração e pode passar tudo que Ele pensa na sua mente, para a minha mente e para a mente de cada um de vocês. E com essa dinâmica, todos nós vamos cumprir o mandamento de Jesus, que é ide e fazei discípulos, de ir e pregar o Evangelho a todas as nações. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. São mais desejáveis que o ouro. O que nós desejamos às vezes? Uma boa vida, um bom carro, uma boa casa. E Deus? Será que nos lembramos de Deus quando nós temos o bom carro, a boa casa, a boa vida? Ou quando, entre aspas, o sapato aperta? Em que momento nós desejamos a Deus? Ontem, falando com um colega a respeito da obediência a Deus, que se nós, seres humanos, independente de religião, a palavra de Deus é uma só, a Bíblia Sagrada é uma só. Se todos nós, seres humanos, obedecêssemos a Bíblia, se obedecêssemos a Bíblia com respeito, com reverência, não era necessário nós pedir para Deus. Não era necessário. Porque pessoas que já me antecederam aqui nesse púlpito já falaram que a palavra de Deus é o manual do ser humano. Todos nós sabemos o significado de um manual quando compramos uma televisão, um eletrodoméstico. Por que pedimos para Deus muitas coisas? Será que nós estamos lendo o nosso manual? Independente de religião, a Bíblia Sagrada pode chegar na palma da tua mão. Basta tu querer e basta tu abrir, basta tu ir atrás do conhecimento. Ao ler esse versículo 10 do capítulo 19 de Salmos, as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros, purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Ainda na palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Voltando para o versículo-chave, que é em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam.
2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Quantas vezes, hoje o telefone celular está na palma da nossa mão, quantas vezes nós lemos algo que vi dizer, diz que, vi falar. Essas palavras não dão certeza nenhuma. Brinco muito com a família em casa, que a palavra diz que, a palavra vi dizer, a palavra me falaram, não passa certeza nenhuma. A palavra de Deus pode nos passar toda a certeza, toda a convicção das Escrituras podem firmar o nosso pensamento na palavra de Deus, porque uma casa firmada na rocha, um pensamento firmado na rocha, um vocabulário firmado na palavra de Deus, ele é diferente. De uma só fonte não pode sair 2 tipos de água. Não tem como sair de uma torneira simplesinha, água quente e água fria. Só se tu comprar uma torneira elétrica. De uma fonte de água não tem como sair água doce e água salgada. Eu, na minha boca, louvo a Deus num domingo de noite. Aleluia, glória a Deus. E na hora que eu dou uma martelada no dedo, na hora que eu resbalo em casa, na hora que o filho está estressando o meu pensamento, o que sai da minha boca? Tudo isso falou muito ao meu coração e me fez pensar, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim. E às vezes eu empresto a minha boca para falar palavrões. Às vezes eu empresto meu pensamento para pensar algo que não vai me trazer proveito nenhum. Às vezes eu empresto meu vocabulário português para falar um palavrão e para abençoar. Que bagunça o pensamento. Eu, pensando em mim como eu era, sou humano, sou falho ainda. É necessário me corrigir todos os dias. Mas pensa aí contigo. Tu sabe as palavras que saem da tua boca? Tu sabe as bênçãos que saem da tua boca? Tu sabe as palavras que às vezes tu lanças sem querer? Pensando comigo, é uma bagunça. Como é que eu vou abençoar num culto de domingo à noite? E como é que eu vou amaldiçoar um colega de trabalho? Como é que eu vou amaldiçoar o cachorrinho amanhã? É uma bagunça. O Espírito Santo falou muito ao meu coração. Não tem como eu, cristão, eu, conhecedor da Bíblia Sagrada, livro esse que todos nós podemos ter acesso, não tem como eu ter essa bagunça de vocabulário. É necessário um despojar da nossa carne. A partir do momento que vamos lendo esse livro, a partir do momento que vamos crescendo em leitura desse livro, é necessário nós abrir a porta do nosso coração e da nossa mente para que Deus faça moradia. Em cima dos versículos que nós já temos lidos, versículo 16, para nós retomar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Nós estamos tendo acesso. Hoje, graças à permissão divina, esse livro está lá na Praça Central. Então, eu não tenho em casa. Fecha o portão, fecha a porta da tua casa e sai de a pezinho e vai lá na praça ler esse livro. Ele é a nossa bússola, é o nosso norte, é o meu objetivo. Não sei se ainda é o teu, mas é o meu objetivo. A cada dia deixar a minha preguiça de lado, deixar o meu agem de lado e querer ler, querer mudar. Porque esse Deus que a gente lê aqui nesse livro, Deus, Criador dos céus e da terra, o qual criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele ficou sem o filho dele por algum tempo. Ele ficou sem o filho dele porque ele permitiu esse filho dele vir ao mundo para morrer por mim e por ti. Temos algumas mães aqui, alguns pais. Faz um filmezinho na tua cabeça. Tu liberaria o teu filho para sair aqui do Jari e morrer pela sociedade de Turupi?
por pessoas que não têm serventia nenhuma, talvez, para o teu futuro, para a tua vida. Tu liberaria esse filho para morrer por pessoas de Quevedos? É difícil, né? Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele permitiu que o seu filho viesse à terra e morresse por mim e por ti. Tudo isso o Espírito Santo falou ao meu coração e me fez pensar muito. É necessário tu, Lucas, fazer o possível para conhecer e querer levar o Evangelho além das fronteiras, querer levar o Evangelho para todos aqueles que ainda não tiveram acesso. Versículo 17, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A fim de que todo homem, nesse conceito homem e mulher, todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Todas as boas ações. Tenhamos capacidade. O livro sagrado está na tua mão. Tu já sabe o poder, como eu falei no comecinho aqui, para te pensar no momento que tu exercitou a tua fé em algum período da tua vida. Tu sabe o poder que a tua fé em Deus teve nesse momento que tu exerceu ela. E esse poder que talvez faz tempo que tu não tem acesso, que tu não sente o gostinho desse poder, tu pode ter a partir de hoje ou a partir do momento que tu quiser se deixar ordenar a tua vida por esse livro. A segunda forma, então, a sua palavra, o seu livro sagrado, aberta a quem busca, fechada a quem não quiser. Um livro, se fechado, coloca na estante, vai servir só para dar trabalho, tirar poeira, tirar teia de aranha. Mas que se aberto tem um poder que só vai sentir esse poder quem usar esse livro. Não tem como eu descrever, porque é Deus que escreveu esse livro. Seja esse Deus criador dos céus e da terra, ou seja esse Deus criador do universo, criador do ser humano. E todo esse poder desse Deus está nesse livro. Se resume nesse livro. Então, tu pode ter, se tu quiser, o poder de levar, o poder de ter uma vida melhor, o poder de levar uma vida melhor a partir de hoje e o poder de poder transferir essa melhora de vida para as pessoas que estão à tua volta. A segunda forma que Deus se revelou, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 14. Livro de João, capítulo 1, versículo 14. Voltando aqui para o texto base, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, ao qual já quero começar a fazer uma conclusão. Atos, capítulo 5, versículo 42, que nos diz assim. Vocês prestaram atenção o que dizia lá em Hebreus 11, 6, né? Já lemos em torno de 3 vezes. 5:42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Parte B desse versículo, ainda sublinhei aqui na minha Bíblia, falou muito ao meu coração. Não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Não cessavam, em algumas versões não se cansavam, em outras versões não deixavam de levar. Nossa vida, quando está tudo no auge, quando está tudo bem, como eu já falei aqui, muitas vezes até se esquecemos de orar, se esquecemos de reconhecer que Deus é o nosso Criador, é o nosso orientador. Se esquecemos de conversar com Deus para agradecer pelo sacrifício do seu Filho.
E Deus me fez pensar. Graças a Deus agora estamos no término dessa pandemia, eu creio. No decorrer dessa pandemia, muitos de nós foram atrás de oração, nos dobramos de joelho em oração. Eu vou usar o termo, cansamos os ouvidos de Deus de tanto orar. Pedir para Deus nos livrar, pedir para Deus nos cuidar. Deus cure meu parente, salve o meu vizinho. Exercitamos a nossa oração. Não nos cansávamos de orar para pedir que Deus nos livrasse da pandemia ao qual foi auge nesses últimos tempos. Nós não nos cansávamos de orar em prol disso. Não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Deus falou ao meu coração e fez a seguinte pergunta para mim. E eu vou passar essa pergunta para vocês porque eu creio que ela vai falar no coração de vocês. Vocês já estão cansados de levar o amor de Deus, a graça de Deus para as pessoas que estão ao redor de vocês? Se quiser responder em voz alta, sinta-se à vontade, ou se não, responda para ti mesmo. Tu já está cansado de levar os ensinamentos da Bíblia Sagrada para as pessoas que estão ao teu redor? Se tu está cansado, já pede auxílio de Deus, pede auxílio do teu irmão, que juntos podemos vencer. Mas no versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eu conheço a minha vida, conheci o meu passado, meu presente meu futuro está nas mãos de Deus. Mas eu sabia de alguns bloqueios que eu tinha de falar que eu era crente. Eu sabia de algumas timidez que eu tinha de dizer que eu sou crente, que eu faço parte daquela igreja. Tinha esses bloqueios. Posso dizer que eu tinha. Lendo esse versículo, eu não me canso de tentar ser um bom Lucas nos dias de hoje para os meus colegas de trabalho, tentar ter um vocabulário diferente perto dos meus colegas de trabalho. E acredito que em cima dessa dinâmica eles vão querer saber, mas o que aconteceu com essa criatura? O que aconteceu com esse vivente? Eu já pude fazer alguns convites, já pude explicar um pouquinho dessa diferença ao qual esse livro está me transformando. E assim como está acontecendo isso para mim, pode acontecer para ti. Não se canse, não deixe de orar, não deixe de reconhecer que Deus esse que te criou a sua imagem e semelhança, não se canse de exercitar a tua fé nele. Não se canse de reconhecer Ele como o único e verdadeiro Salvador da tua vida. Não se canse de abrir a porta do teu coração para Ele todos os dias. Não se canse de ler a Bíblia Sagrada todos os dias. Isso é cansativo, Lucas, isso exige. Se nosso cônjuge, nosso filho, nosso colega de trabalho passar por uma situação de enfermidade, aí nós vamos orar, aí nós vamos atrás, aí nós vamos nos desmanchar em oração. Aí não tem cansaço, aí não tem desculpa, vou ter que orar, eu vou ter que orar para Deus curar. Não deixe, como diz a nossa linguagem, apertar o sapato. Não deixe chegar a dor, não deixe ter que servir a Deus por pressão ou por necessidade. Aproveita o teu vigor, aproveita a oportunidade que tu está tendo, aproveita a tua saúde, aproveita o que tu tem sobre o teu poder para ler esse livro e através dessa leitura tu reformar toda a tua mente, todo o teu cérebro, todo o teu vocabulário. E eu creio que a partir dessa reforma, se a tua vida tem sido boa até o presente momento, ela vai se tornar maravilhosa. Porque a palavra de Deus é divina, como já vimos aqui. É o que Deus pensa no seu cérebro, eu faço essa dinâmica. O que Deus tem no seu cérebro está na Bíblia Sagrada. Então, nós temos acesso ao cérebro de Deus. E como já lemos aqui no decorrer de alguns versículos, deve ser mais desejável do que o ouro mais fino. Deus, o Criador do universo, Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos acesso ao cérebro de Deus, que tudo que Ele pensa está aqui nesse livro. Tudo que Ele pensa está escrito aqui. Eu, Lucas, quero conhecer
os neurônios de Deus. Quero conhecer um pouquinho dos mandamentos que Deus quer passar sobre a minha vida. E quero ser um ser humano melhor, aonde eu colocar a planta do meu pé. Hoje, graças às oportunidades que eu já tive acesso, graças às pessoas que me rodeiam, que já são conhecedoras desse livro, estamos conseguindo já levar a palavra de Deus para a nossa praça central, já levar a palavra de Deus além do pátio da nossa casa, porque eu, Lucas da Silva Paim, digo para mim mesmo, eu não tenho mais vergonha de dizer que eu faço parte do corpo de Deus, porque eu sou um ser humano igual aos outros. O meu cérebro apenas está reformado pela palavra de Deus.